Da tribuna da Câmara, o deputado federal Carlos Jordi enfatizou a necessidade do parlamento agir contra a ditadura instaurada por membros do judiciário. O deputado disse: há alguns dias eu vim à tribuna para dizer que nós estamos vivendo uma ditadura, a ditadura do judiciário. Quando eu falo isso, eu não falo da boca para fora. A grande diferença entre a ditadura convencional e a ditadura do judiciário é que a ditadura convencional, como a que ocorre na Nicarágua, em Cuba, na Venezuela, é tomada à força e por isso não tem legitimidade. A ditadura do judiciário tem um verniz de legitimidade. Sob o pretexto de proteger a democracia, eles vêm vilipendiando as liberdades e as garantias individuais. Isso nós vimos desde a prisão de um deputado, com a instauração de inquéritos inconstitucionais, a busca e apreensão de pessoas que não têm foro por prerrogativa de função, a censura a meios de comunicação, a censura a deputados que ousaram falar a verdade e também de cidadãos. O deputado denunciou a inércia covarde do Senado, dizendo: é um absurdo que nós estamos vivendo no Brasil e sob os aplausos daqueles que diziam que no período do regime militar lutavam por democracia. E o que nós podemos fazer neste momento? Esta é a pior ditadura, como dizia Rui Barbosa, porque não há a quem recorrer contra a ditadura do judiciário. E aquele que pode fazer alguma coisa, o Senado Federal, se acovarda e se ajoelha ante outro poder. Jordi explicou: o STF deveria ser somente o guardião da Constituição, aquele que faria a aferição de constitucionalidade abstrata e não concreta como vem fazendo. O que nós estamos vendo é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal se acovardando, ajoelhando-se e tendo seu poder atrofiado, enquanto o STF se hipertrofia com poderes que nunca teve pela Constituição. O deputado pediu ação por parte dos colegas. Por isso que, neste momento, a Câmara não pode fugir do seu papel constitucional de representante do povo e tem que fazer algo para dar uma resposta à população. Jordi pediu apoio para a CPI proposta pelo deputado Marcel Van Hatten, que já foi protocolada com mais de 180 assinaturas, e acrescentou: precisamos restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Os freios e contrapesos não existem mais no país. Nós podemos fazer história ou ir para a lata do lixo da história. Não queremos a segunda opção. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Não tenho medo de eleição, eu tenho medo de perder a democracia. Mas não foi para isso que eu vim aqui hoje. Alguns dias eu vim aqui nessa tribuna para dizer que nós estamos vivendo uma ditadura do judiciário. E quando eu falo isso, eu não falo da boca para fora. A grande diferença da ditadura convencional e a ditadura do judiciário é que a ditadura convencional, como na Nicarágua, em Cuba, na Venezuela, ela é tomada à força e por isso ela não tem legitimidade. A ditadura do judiciário, ela tem um verniz de legitimidade, porque sob o pretexto de proteger a democracia, eles vêm vilipendiando as liberdades e garantias individuais. E isso nós vimos desde a prisão de um deputado, instauração de inquéritos inconstitucionais, busca e apreensão em pessoas que não têm foro de prerrogativa de função, censura de meios de comunicação, como foi com a Jovem Pan, censura de deputados que ousam falar a verdade e que também de cidadãos. É um absurdo o que nós estamos vivendo no Brasil. E sob o aplausos daqueles que diziam que no período do regime militar que eles lutavam por democracia. E o que nós podemos fazer nesse momento? Essa é a pior ditadura, como já dizia Rui Barbosa, porque não há a quem se recorrer à ditadura do judiciário. E aí quem pode fazer alguma coisa? O Senado Federal se acovarda, se ajoelha para um outro poder. E na verdade, pela literalidade da Constituição, o STF nem é um poder, porque o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, fala que todo poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos. O STF deveria ser somente o guardião da Constituição, aquele que faria a constitucionalidade, a aferição de constitucionalidade abstrata e não concreta, como vem fazendo. E aí o que nós estamos vendo é a Câmara dos Deputados, o Senado Federal se acovardando, se ajoelhando e tendo seu poder atrofiado, enquanto o STF ganha uma hipertrofia, poderes que nunca teve pela Constituição. Quem pode fazer isso? Pacheco, que se acovarda, sabe-se lá por quê, talvez por ter processo no STF, e por isso que nesse momento a Câmara não pode fugir do seu papel constitucional de representante do povo e fazer algo para dar uma resposta à população. Precisamos assinar a CPI do deputado Marcel Van Hatten, a CPI do abuso de autoridade, para investigar todos esses abusos, todas essas prisões ilegais, tudo que vem acontecendo em que eles vêm atacando frontalmente a nossa democracia. Presidente, por isso eu peço que os deputados não se acovardem, assinem essa CPI, que tenhamos que trabalhar até o recesso se for, mas precisamos restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Os freios e contrapesos não existem mais no país. Nós podemos fazer história ou ir para a lata do lixo da história. Não queremos a segunda opção. Obrigado. Obrigado, nobre deputado. Senhor presidente, nobres colegas parlamentares, o motivo que me faz hoje subir a esta tribuna é continuar denunciando os desmandos antidemocráticos e inconstitucionais, infelizmente, da nossa Suprema Corte, cujos iluministros se arvoram no direito, muitas vezes, de invadirem a esfera de competência do parlamento. Nós estamos assistindo à era do desmonte do direito. O nosso sistema jurídico está absolutamente sendo solapado. Direitos fundamentais estão sendo absolutamente esquecidos e ignorados. A censura está tomando conta do nosso Brasil. A ditadura da toga está legitimando esse tipo de atitude arbitrária. Infelizmente, muitos, inclusive parlamentares aqui desta casa, estão inertes, estão silentes, estão acovardados.
E isso realmente precisa encontrar um fim. Não é possível que nós não vamos dar uma resposta ao povo. O povo clama por uma resposta nas ruas. O povo está se manifestando por liberdade, onde já se viu. Nós precisamos clamar por liberdade, sendo que, em tese, nós estamos diante de um Estado Democrático de Direito. Estamos sob a égide de um Estado Democrático de Direito, será? Sendo que o povo precisa clamar por liberdade lá fora, porque a sua liberdade está sendo ameaçada, os seus direitos fundamentais estão sendo absolutamente atacados. Que Estado de Direito é esse? Não tem como o Estado Democrático de Direito coexistir com a chancela da ditadura de opinião, com a chancela da censura e da mordaça. Então aqui nós temos denunciado, graças a Deus não só eu, mas inúmeros parlamentares, como a que me antecedeu, deputada Adriana Ventura, a quem inclusive agradeço, inclusive fui também signatária do requerimento para que houvesse nessa casa, para que haja nessa casa uma convocação, na verdade uma comissão geral para convidar o ministro Alexandre de Moraes para que a gente possa debater uma pauta fundamental para o Brasil. Nós precisamos resgatar os nossos valores, os nossos princípios, os nossos direitos, em respeito à própria Constituição Federal. Não é possível que a gente vá permitir que a Constituição seja, diante dos nossos olhos, rasgada e todo mundo fique de braços cruzados. Então aqui eu faço esse apelo a esta casa mais uma vez para que os parlamentares se levantem e deem uma resposta contundente. A resposta eu acho que está justamente na reforma do judiciário, que nós precisamos debater, nós precisamos enfrentar. E a casa vizinha, o Senado Federal, o que precisa é desengavetar dos pedidos de impeachment, por uma razão muito simples. Se está havendo abuso, se está havendo, de fato, arbitrariedade, então precisa ser apurado crime de responsabilidade. Estamos vendo vários ataques acontecer. Presidente, apenas mais 30 segundos, por favor, rogo a Vossa Excelência. Então nós precisamos pedir ao presidente do Senado para que desengavete esses pedidos de impeachment, para que realmente nós possamos também dar uma resposta à população. Até mesmo para que possamos, da mesma forma, resgatar a respeitabilidade, a credibilidade e a honra deste parlamento. O povo brasileiro já está cansado lá fora e nós sabemos o motivo. Ninguém quer ter a sua liberdade diuturnamente ameaçada. Então, presidente, agradeço, estamos juntos nessa luta. Que Deus abençoe o nosso Brasil.